Hoje vamos apresentar aquilo que constitui o último módulo do nosso curso, que é efetivamente o módulo 5. O módulo 5 é, assim por dizer, uma sumarização, uma sintetização daquilo que viemos apresentando nos 4 módulos anteriores que aqui foram apresentados. E ele intitula-se, portanto, Zona do Comércio Livre do Continente Africano, o rumo a uma operacionalização efetiva. Claramente que apela para a questão crucial e crítica da operacionalização da zona do comércio livre do continente africano. Temos como objetivos, queremos demonstrar o nosso conhecimento sobre a Agenda 2063 da União Africana e compreender a sua relação com a zona do comércio livre do continente africano. Queremos poder avaliar de forma crítica as políticas e medidas necessárias para uma operacionalização efetiva da zona do comércio livre. Queremos compreender a importância do contexto nacional, mas sobretudo das estratégias nacionais da implementação da zona do comércio livre, enquanto que abordagens complementares das medidas de otimização e maximização dos benefícios da zona do comércio livre do continente africano. Queremos poder descrever as disposições. Portanto, aqui trata-se de olhar para a questão dos mecanismos legais e institucionais, portanto, descrever as disposições institucionais do aparelho governativo da zona do comércio livre. Estes são os objetivos que vamos prosseguir nesta conversa que vamos fazer sobre este módulo. Primeiro, como vimos nos objetivos, queremos estabelecer a relação entre a zona do comércio livre e a Agenda 2063. E isto é muito importante. Há aqui uma definição, portanto, que indica que esta agenda, que tem como título África que Queremos, foi adotada em 2015, em janeiro de 2015, numa das cimeiras, portanto, dos chefes de Estado e governos do continente africano, que são as cimeiras da União Africana. E que esta agenda constitui a visão e plano de ação para o desenvolvimento político, econômico e social da África a longo prazo. Penso que é importante sublinhar que a zona de comércio livre do continente africano é apenas uma parte de uma grande agenda. Portanto, esta agenda que tem elementos de natureza política, tem elementos de natureza econômica
a zona de comércio livre é um dos elementos da agenda econômica, não é o único, mas é importante compreendermos o seu lugar neste contexto. Portanto, falei de elementos de natureza política, econômica e social também. Portanto, esta contextualização é importante porque muitas das vezes levanta-se um problema de priorização. Muitas das vezes, a nível do continente e a nível dos países membros, existe um problema de sobreposição de agendas, de sobreposição de participação em iniciativas que às vezes levantam grandes desafios, que às vezes levantam entraves para a implementação de programas importantes, não é? Aqui também se faz referência a outras iniciativas importantes na linha da Agenda 2063 e da Zona de Comércio Livre, nomeadamente o Plano de Ação de Lagos, o Tratado de Abuja, o Programa Mínimo de Integração, o PIDA, o CADIP e Nepal. Não é? O Plano de Ação de Lagos foi, de facto, um dos primeiros planos, penso que é importante referir, foi um dos primeiros planos que já visualizava esta parte destas questões que, de novo, foram realinhados e recontextualizados no âmbito da Agenda 2063. Depois temos o Tratado de Abuja, portanto, que também foi feito como uma atualização do plano anterior, do Plano de Lagos. Depois o Programa Mínimo de Integração, pode-se dizer que é na mesma linha. O PIDA, que é o Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas do continente, o CADIB, tem a ver com o desenvolvimento da agricultura, e o NEPAD, esse instrumento, essa iniciativa que também foi aprovada, foi desenvolvida e aprovada também para dinamizar o processo da implementação das agendas de desenvolvimento do continente africano, do processo de transformação político, econômico e social do continente africano. Portanto, nesta nossa reflexão, é importante termos estes elementos em vista. Aqui ainda temos a indicação de que esta agenda visa a criação de uma África próspera, integrada e pacífica, governada pelos seus próprios cidadãos. Visa e promove 7 aspirações chaves, incluindo a de uma África próspera e de um continente africano. Estas aspirações, eu recomendo que vocês olhem para o documento da Agenda 2063 e vejam quais são as outras, para além destas que estão mais ligadas à parte econômica, esta de uma África próspera e de um continente integrado. A Zona de Comércio Livre Africano constitui o projeto central e inaugural do primeiro plano, a primeira década, portanto, de implementação da Agenda 2063, e já tínhamos visto que vai contribuir para as 7 aspirações da Agenda 2063 da União Africana, que vai contribuir também
para os objetivos de desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que eu estou certo que nos são familiares. A seguir, vamos falar um pouco das medidas necessárias para a operacionalização efetiva da Zona do Comércio Livre do Continente Africano. Há aqui um quadro que tenta alinhar, que tenta sistematizar um conjunto de medidas, portanto, que todos os países terão que prestar atenção de forma a que possam efetivamente embarcar num processo de implementação efetivo da Zona de Comércio Livre do continente africano. Há aqui uma indicação que eu penso que é importante, que tem a ver com este relatório, que é o Índice de Integração Regional, relatório número 9, desse índice, que abarca as medidas complementares, portanto, que aborda as medidas complementares e paralelas às 5 componentes de um padrão de exportações, com o objetivo de otimizar e minimizar os benefícios da Zona de Comércio Livre do continente africano. Para uma compreensão mais abrangente, será importante olharem para esta tabela que aqui está apresentada. Infelizmente, não nos foi possível traduzi-la para português, mas não é difícil perceber, mas as suas partes mais importantes estão aqui indicadas. Portanto, tem a ver com investimento, com a produção, facilitação do comércio, infraestrutura para o comércio, isto que diz aqui, infraestrutura comercial, infraestrutura para o comércio, e a questão com referência à defesa de importações. Portanto, aqui no quadro, em cima, vemos o conjunto de reformas que tem que se ter em conta no processo da implementação e da Zona de Comércio Livre. Portanto, e há uma referência dessas reformas, ou há uma indicação que nessas reformas, em cada um dos elementos a que aqui nos referimos, quais são as questões mais importantes a ter em conta. Temos, por exemplo, no setor de investimento, temos um conjunto de reformas indicando, portanto, questões específicas relacionadas com o comércio dos serviços, não é? E depois temos indicado aí também a questão relacionada com investimento do protocolo, de que falamos num dos módulos anteriores, questões relacionadas com investimento, com a proteção de investimento, questões relacionadas com promoção e com facilitação do comércio. Depois, temos também, para além das reformas a que eu me referia em cima, temos medidas complementares necessárias a nível nacional. Estão indicadas aí atrás as medidas na área de investimento,
planos de investimento a nível nacional, questões ligadas, portanto, de proteção de investimentos, a necessidade de parcerias para facilitar a questão do investimento. Estas indicações que aqui estou a dar em relação aos investimentos estão dadas também em relação à produção, em relação às exportações, em relação à logística de transporte e em relação às importações. Portanto, com mais cuidado, poderão olhar para aquilo que são as reformas que estão previstas e aquilo que são também as medidas complementares a nível nacional que se encontram nesse plano inferior aqui do nosso quadro. Vamos falar das estratégias nacionais, da questão das estratégias nacionais da Zona do Comércio Livre, portanto, das estratégias nacionais que vão auxiliar as medidas complementares através de uma convergência coerente de medidas referidas. Quando se fala de estratégias complementares, eu penso que é importante retermos que isso significa que é preciso garantir, de facto, que existe um ambiente nacional, um ambiente doméstico, existem estratégias e existem políticas a nível nacional que vão permitir que esta zona de comércio livre, que esta ação, essa iniciativa a nível continental, que possa ser efetiva, realmente. Portanto, as estratégias nacionais vão auxiliar na identificação de vantagens comparativas em determinados setores, das oportunidades de comércio e das dificuldades e desafios. Portanto, estas estratégias têm que ter em conta todas estas questões. Estamos a falar aqui de vantagens comparativas, mas há que ter em conta também as chamadas vantagens competitivas, que são vantagens que se criam ao longo do processo, precisamente com base em estratégias de natureza nacional de que estamos aqui, e políticas de natureza nacional de que estamos aqui a falar. Informação, portanto, estas estratégias vão informar as políticas e medidas complementares. Isto está praticamente contido naquilo que eu disse anteriormente. E aqui há a indicação de que este nono relatório, que se chama ARIA por sigla, porque isto significa African Regional Integration Index, portanto, que apresenta 8 elementos-chave do enquadramento de uma estratégia nacional para a zona de comércio livre do continente africano, que exigirão, digamos assim, que seja feito, seja realizada uma análise situacional, uma análise SWOT, que eu penso que estamos todos familiarizados com isto. Quem não está, recomendo a que veja o que é que significa, mas isso significa em inglês, strength, weaknesses, opportunities and threats, né? Em português é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É basicamente isso. Mas seria importante que cada um de nós percebesse o que é que isto significa neste contexto. Porque é que é importante que nós
façamos este exercício no processo da definição de estratégias para a implementação e políticas para a implementação da zona de comércio livre. Aqui também é importante que sejam entendidos os objetivos estratégicos, plano de ação, estrutura de monitorização e avaliação. Esta análise situacional, esta análise SWOT, como estamos a quem chama FOFA em português, deve permitir identificar e alinhar os objetivos a longo prazo, a longo, médio e curto prazos, que são os objetivos estratégicos que devem ser objeto também de um plano de ação. Isso, certamente, de uma estrutura de monitorização e avaliação, que é para permitir, que essa monitoração e avaliação tenham lugar. É importante também que seja estabelecido uma estratégia, que seja desenvolvida e estabelecida uma estratégia de comunicação. Aqui chamamos plano de comunicação, estratégia e plano de comunicação, porque são, de facto, importantes. Outras questões importantes que têm que ser tomadas em conta aqui, algumas de natureza transversal, têm a ver com a paridade do gênero, ambiente e alterações climáticas que deverão ser contempladas de forma também central nas estratégias nacionais. Portanto, ao elaborar-se as estratégias nacionais, políticas nacionais, estes elementos também devem ser tomados em consideração. Eu falei no início que um dos objetivos deste último módulo tinha a ver com as questões do quadro legal e institucional. E aqui esse quadro está exposto de uma forma bastante simples, olhando para este quadro aqui. Portanto, com as indicações de que os arquitetos da Zona de Comércio Livre enviaram esforços conscientes para assegurar a plena implementação do acordo. Essa plena implementação requer este quadro institucional que estamos a fazer referência aqui. Esse quadro institucional é fundamental para a sua para a implementação. Os artigos 9 a 13 do acordo de que falamos no início e outras subestruturas descritas no protocolo em anexo também, portanto, estão indicados. A Assembleia da União Africana é o órgão máximo, não é? Que dá a orientação estratégica e política. Esta é a reunião de todos os membros, todos os chefes de Estado, a nível, portanto, de chefes de Estado e de governo do continente africano. Portanto, olhando para o quadro, é o primeiro nível que ali está indicado. Depois está o Conselho de Ministros da União Africana, seguido do Comitê dos Altos Funcionários da área do comércio, que tem subordinado a si o Comitê sobre Comércio e Serviços. Depois também tem um corpo ou um órgão que lida com a questão das disputas, no qual serão estabelecidos painéis
como é que chama isso? Corpos ou órgãos de apelo e órgãos de arbitragem. Também ligado ainda ao Comitê dos Oficiais Sêniores está o Comitê sobre o Comércio de Bens. Portanto, e lá vemos que tem um conjunto de subcomitês, né? Que aí estão indicados regras de origem, facilitação do comércio, alfândegas, de barreiras tarifárias, barreiras técnicas ao comércio, medidas sanitárias e fitossanitárias e também aspectos. Portanto, estes aspectos todos têm subcomitês técnicos que lidam, portanto, com eles. E há aqui a indicação, portanto, que aquilo que estivemos a ver tem a ver com o nível continental e há uma indicação do lado direito, aí do Secretariado da Zona de Comércio Livre do Continente Africano. Este secretariado é que coordena, portanto, todo o trabalho e que responde, portanto, aos diferentes níveis que aqui são indicados, de que falamos. E que, posto este substrato continental, a ele está ligado, portanto, estão ligados os comitês nacionais, né? Que estes é que têm a responsabilidade da implementação a nível dos diferentes países. Depois, também tem comitês regionais muito claramente que estarão ligados com as comunidades econômicas regionais que já tivemos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre eles. Portanto, estas são as disposições de natureza institucional. Eu falei também do legal, porque eles têm um grande conteúdo legal, mas, digamos assim, aqui não estão esmiuçados os aspectos legais como tal, são mais, de facto, as disposições de natureza institucional, aquelas que, nesta fase, têm interesse para nós. Eu estou convencido que este capítulo constitui o último capítulo em termos daqueles módulos, do módulo 5. E como o módulo 5 é o último módulo, portanto, chegamos praticamente ao fim, digamos assim, deste nosso curso, que, como vimos e como dissemos no início, este era um curso de reflexão dos aspectos mais importantes sobre zona de comércio livre do continente africano. Portanto, o que nos fez olhar tanto para o acordo no seu todo, como para os seus instrumentos principais, e que nos fez refletir um pouco sobre o próprio significado desta integração, deste processo de integração econômica. Eu penso que foi importante fazermos isso, não é? E foi importante refletir sobre aqueles
em relação aos protocolos, por exemplo, em relação àqueles protocolos que já foram aprovados, de certa maneira, alguns já estão a ser implementados, mas foi importante também olharmos para aqueles aspectos que ainda estão sendo discutidos, que ainda têm que ser traduzidos e reduzidos a instrumentos legais, que são esses protocolos e, eventualmente, outros anexos que acompanham normalmente este tipo de acordos, né? Portanto, eu penso que aquilo que nos falta fazer é uma avaliação, digamos assim, daquilo que fizemos, daquilo que vimos e, eventualmente,